todos. Portanto, no seguimento do estudo do livro O que é o Espiritismo, hoje vamos estudar um pouco a segunda conversação com o cético, falando da diversidade nos espíritos. Portanto, o visitante diz o seguinte: o Senhor fala de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos. Confesso que não compreendo essa diferença. Parece-me que, deixando o envoltório corporal, eles deveriam se despojar das imperfeições inerentes à matéria, que a luz deve se fazer para eles sobre todas as verdades que estão ocultas para nós, e que eles devem ser libertos dos preconceitos terrestres. Allan Kardec esclarece: sem dúvida que eles estão livres das imperfeições físicas, isto é, das doenças e das enfermidades do corpo. Porém, as imperfeições morais pertencem ao espírito e não ao corpo. Logo aqui percebemos que realmente temos aqui algo que nos esclarece logo que o corpo é apenas uma parte de nós. Portanto, a nossa parte moral está implícita no espírito e não no corpo. Entre eles existem os que são mais ou menos avançados, intelectualmente e moralmente. Seria um erro acreditar que os espíritos, deixando seu corpo material, sejam subitamente banhados pela luz da verdade. O Senhor acredita, por exemplo, que quando morrer não haverá nenhuma diferença entre o vosso espírito e o de um selvagem ou de um malfeitor? Se assim fosse, de que lhe serviria haver trabalhado para a sua instrução e para o seu melhoramento, já que um velhaco seria tanto quanto o Senhor após a morte. Portanto, aqui Kardec esclarece o visitante, o cético, de que realmente algo mais existe para além da morte e que é necessário que realmente este trabalho, esta predisposição ao trabalho que nos serve de aprimoramento, não se vai perder depois da partida do corpo. O progresso dos espíritos só se faz gradualmente e algumas vezes bem lentamente. Entre eles, e isso depende do seu aperfeiçoamento, há os que veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam vivos. Outros, ao contrário, têm ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e os mesmos erros, até que o tempo e novas provas permitam que eles se esclareçam. Note bem que isso é o resultado da experiência, porquanto é assim que eles se apresentam a nós nas suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do Espiritismo que existem espíritos de todos os graus de inteligência e de moralidade. Portanto, Allan Kardec esclarece ao cético que realmente um espírito é um resultado da sua vivência e se ele não tiver bagagem moral ou os conhecimentos necessários, não é pelo facto de deixar o corpo e voltar à pátria espiritual que irá perceber tudo. Portanto, o visitante diz então: porque os espíritos não são todos perfeitos? Deus então os tem criado em todas as espécies de categoria? Allan Kardec diz o seguinte: seria o mesmo que perguntar por que todos os alunos de um colégio não estudam filosofia. Os espíritos têm todos a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que existem entre eles não constituem espécies distintas, mas graus diversos de adiantamento. Porque também, como já ouvimos dizer, Jesus fez-nos todos simples e ignorantes. Portanto, o nosso aprimoramento faz-se de acordo com o nosso trabalho, o nosso estudo, e daí não existir, então, sermos todos iguais e não haver espécies de categorias. Os espíritos não são perfeitos, porque eles são as almas dos homens, e os homens não são perfeitos. Pela mesma razão, os homens não são perfeitos, porque são a encarnação de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual se inclinam incessantemente um sobre o outro. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao mundo espiritual. Pelos nascimentos, o mundo espiritual alimenta a humanidade. A cada nova existência, o espírito progride mais ou menos. E quando ele adquire sobre a Terra a soma de conhecimentos e de elevação moral que o nosso globo comporta,
ele o deixa e passa para um mundo mais elevado, onde adquire novos conhecimentos. Aqui é-nos esclarecido que, portanto, que o nosso espírito pode evoluir neste globo terrestre de acordo com o seu grau de evolução, mas que, a um determinado ponto, é necessário realmente passarmos para outro mundo em que a parte moral esteja num nível ainda mais avançado e que os espíritos possam, então, progredir ainda mais. Portanto, os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de algum modo, o reflexo do mundo corporal. Ali se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Entre eles há sábios, ignorantes e falsos eruditos, os prudentes e os irresponsáveis, os filósofos, os argumentadores, os sistemáticos, não tendo eles se libertado de seus preconceitos, todas as opiniões políticas e religiosas ali têm os seus representantes. Cada um fala segundo suas ideias, e o que eles dizem é muitas vezes apenas a sua opinião pessoal. Eis porque não se deve crer cegamente em tudo que os espíritos dizem. No fundo, é como cá na Terra. Portanto, há pessoas que nós conseguimos compreender que são mais credíveis do que outras. E, no fundo, nós, encarnados, também somos espíritos. E a mesma coisa se passa na parte espiritual. Há os mais instruídos, com mais sabedoria, e há os que realmente só têm as suas ideias, a sua opinião e que valem o que valem. Citante: se é assim, eu percebo uma imensa dificuldade. Como distinguir o que é erro do que é verdade, nesse conflito de opiniões diversas? Eu vejo que os espíritos não servem de grande coisa para nós, e não sei o que podemos ganhar com a sua conversa. Allan Kardec, esclarecendo, diz: os espíritos serviram para nos ensinar que existem espíritos e que esses espíritos são as almas dos homens. Isto não seria de uma grande importância para todos aqueles que duvidam que têm uma alma e que não sabem em que se tornarão após a morte? Tanto aqui Allan Kardec contra-argumenta, esclarecendo que realmente só o facto de sabermos que existem espíritos já é um bem maior, já é um novo conhecimento, uma forma de percebermos um pouco mais aquilo que nos espera e aquilo que o nosso progresso assim exige após a morte. Como todas as ciências filosóficas, o espiritismo exige longos estudos e minuciosas observações, pois só assim é que se aprende a distinguir a verdade da impostura e os meios de afastar os espíritos enganadores. Acima dessa turba de baixa categoria, há os espíritos superiores, que só têm em vista o bem e por missão conduzir os homens pelo bom caminho. Cabe a nós saber apreciá-los e compreendê-los. Os espíritos superiores nos ensinam coisas importantes, mas não pensem que o estudo dos outros seja inútil. Para conhecer bem um povo, é preciso vê-lo sob todos os seus aspectos. Ou seja, ele aqui esclarece-nos que podemos aprender muito com os bons espíritos, mas também com os maus espíritos podemos aprender muita coisa também. No fundo, é como com os bons devemos aprender aquilo que devemos fazer e com os maus devemos aprender aquilo que não devemos fazer. O Senhor mesmo é a prova do que afirmo, porquanto pensava que era suficiente aos espíritos deixarem o seu invólucro corporal para se libertarem de suas imperfeições. Ora, são as comunicações com eles que nos têm ensinado o contrário e nos têm feito conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que interessa ao máximo a todos nós, porque todos devemos ir para lá. Quanto aos erros que podem nascer da divergência de opinião entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos, à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, exatamente como entre nós. Então, o bom senso faz justiça às falsas doutrinas. Visitante: minha observação consiste sempre no ponto de vista das questões científicas e outras que se podem submeter aos espíritos. A divergência de suas opiniões sobre as teorias que dividem os sábios nos deixa na incerteza. Eu compreendo que, não tendo todos o mesmo grau de instrução, eles não podem saber tudo.
Então, de que valor pode ser para nós a opinião daqueles que sabem, se nós não podemos verificar quem está em erro ou com razão? Tanto vale nos dirigirmos aos homens quanto aos espíritos. Allan Kardec diz então, essa reflexão ainda é uma consequência do desconhecimento do verdadeiro caráter do Espiritismo. Aquele que acredita encontrar nele um meio fácil de tudo saber, de tudo descobrir, comete um grande erro. Logo aqui percebemos que realmente devemos compreender que o facto dos Espíritos nos transmitirem alguns conhecimentos, algumas coisas, não nos tira de nós a responsabilidade de estudar e compreender e aprimorarmos e distinguir as coisas. Portanto, os Espíritos não estão encarregados de vir-nos trazer a ciência totalmente pronta. Isso seria realmente muito cómodo se nós tivéssemos apenas que pedir para sermos servidos e nos poupar assim do trabalho das pesquisas. No entanto, Deus quer que nós trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite. Só por esse preço iremos adquirir o conhecimento. Portanto, só com o trabalho, só com o exercício das nossas faculdades, poderemos realmente progredir e aprimorar-nos. Os Espíritos não vêm nos livrar dessa necessidade. Eles são o que são. O Espiritismo tem por objetivo estudá-los, a fim de saber, por analogia, o que nós seremos um dia, e não de nos dar a conhecer o que nos deve ser oculto, ou nos fazer revelações antes do tempo. Aqui também percebemos um pouco que realmente a espiritualidade amiga, superior, muitas vezes traz-nos certos conhecimentos, certas explicações, e outras não nos traz porque nós ainda não estamos preparados para as perceber. Há toda uma evolução que ainda é preciso fazermos para que realmente essas revelações, esses conhecimentos possam vir a pouco e pouco interiorizando em nós e termos a bagagem suficiente para conseguirmos interpretá-las e fazer algo de bom com elas. Os Espíritos não vêm mais fazer predições do futuro. E todo aquele que se gabe de obter certos segredos, que se prepara para estranhas decepções, da parte dos espíritos zombadores. Em uma palavra, o Espiritismo é uma ciência da observação, e não uma ciência da adivinhação ou de especulação. Aqui vem realmente tirar esclarecer um pouco aquilo que existia antigamente, que tinha a ver um pouco com aquilo que já falámos também atrás, com os médiuns e com os feiticeiros, ou seja, o facto de não se estudar isto como uma ciência da observação e tentar ver uma forma de descobrir o futuro ou digamos, predispor certas coisas, fazia com que houvesse uma grande confusão entre feiticeiro e médium. Aqui o Espiritismo vem-nos esclarecer que realmente existe uma grande diferença e que realmente o Espiritismo é uma ciência e não é uma coisa miraculosa, tem os seus preceitos e as suas observações de avaliação. Nós o estudamos para conhecer o estado das individualidades, do mundo invisível, as relações que existem entre eles e nós, sua ação oculta sobre o mundo visível, e não pela utilidade material que possamos tirar dele. Sob esse ponto de vista, não há nenhum espírito cujo estudo nos seja inútil. Nós sempre aprendemos alguma coisa com todos eles. Suas imperfeições, seus defeitos, sua insuficiência e mesmo sua ignorância são outros tantos objetos de observação que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. Quando não são eles que nos instruem pelo seu ensinamento, somos nós que nos instruímos ao estudá-los, como o fazemos quando observamos os costumes de um povo que não conhecemos. Quanto aos espíritos esclarecidos, eles nos ensinam muito, porém, no limite das coisas possíveis, e não convém perguntar-lhes o que não podem ou não devem nos revelar. É preciso que nos contentemos com o que nos dizem. Querer ir além é nos expormos às mistificações de espíritos levianos, sempre prontos a responder a tudo. A experiência nos ensina a julgar o grau de confiança que nós podemos lhes conceder. Ou seja, quando
não nos contentamos com aquilo que os espíritos superiores nos vêm trazer e queremos saber mais, estamos, de certo modo, a dar um pouco espaço a que outros espíritos, neste caso zombeteiros, menos instruídos, venham-nos realmente dizer aquilo que nós queremos ouvir, às vezes. E não a verdade, não a verdade que nos deve conduzir ao esclarecimento. Daí que devemos ter muito cuidado em avaliar tudo aquilo que nos é dito e nos é chegado e avaliar a primeira mensagem para perceber realmente se o seu conteúdo é de espiritualidade superior ou se pode ser de espíritos um pouco mais levianos que, tendo em conta a nossa curiosidade, nos vêm, de certo modo, lubriar um pouco as ideias e dizendo coisas que realmente, se calhar, nós até gostávamos de ouvir, mas não fazem sentido. E, portanto, aqui podemos perceber um pouco mais a questão da categoria dos espíritos e a sua classificação. Portanto, a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. De um grau a outro, a transição é insensível. E nos limites extremos, os matrizes se apagam. Ou seja, ouvimos aqui falar de espíritos batedores, espíritos mistificadores e de espiritualidade amiga, superior. E isso leva-nos a refletir que Allan Kardec classifica, temos as classes dos espíritos nestas 10 classes, em que temos na terceira ordem, portanto, os espíritos imperfeitos, em que temos os espíritos impuros, os levianos, os tais pseudo-sábios, os neutros e os perturbadores. Portanto, destes devemos ter algum cuidado. E, neste caso, eu e a maior parte de nós estamos incluídos ainda nesta classe. Ainda não chegamos, digamos, à segunda classe, em que temos realmente os bons espíritos que nos vêm trazer as boas mensagens, os bons ensinos, em que existam os espíritos benevolentes, os espíritos prudentes e sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. E só depois, na primeira classe, os tais espíritos puros, como no caso de Jesus. Portanto, podemos aqui realmente perceber que existe uma grande evolução em termos espirituais que ainda temos que aprender e progredir. Neste caso, os espíritos imperfeitos são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. No fundo, o planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações e todos estamos cá. E aqui, realmente, ainda existe a predominância do mal sobre o bem. Portanto, só quando o mundo Terra passar para um mundo de regeneração, que é a fase seguinte de evolução dos mundos, é que realmente iremos ter um pouco mais dos espíritos da segunda categoria, que se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, que são os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição, como já demos o caso de Jesus. Portanto, poderá ser tão perfeito quanto comporta a sua natureza terrena, mas isto não é a perfeição absoluta. Ou seja, aqui na Terra nunca vamos conseguir atingir a perfeição absoluta, porque o mundo Terra não é um mundo de espíritos puros. Ainda é um mundo realmente que necessita de evoluir para outros patamares de evolução. Portanto, Allan Kardec diz-nos também o seguinte: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém, dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Aqui fica uma pequena mensagem também no fundo, para percebermos que realmente o facto de haver espíritos bons, haver espíritos imperfeitos, somos todos filhos de Deus e realmente, se uns são imperfeitos, é porque necessitam ainda mais de amor. Portanto, somos todos filhos de Deus e Deus ama-nos a todos. No fundo, a nossa evolução é que ainda não chegou a patamares que nos possamos considerar espíritos evoluídos, espíritos de bem. Ainda, de certo modo, em algumas fases da vida, ou mesmo em alguns momentos,
o mal ainda sobrepõe-se ao bem que fazemos. No entanto, isso não quer dizer que devemos criticar ou julgar, mas sim auxiliar, de modo a que possamos todos crescer de mãos dadas, no fundo, que é isso que Deus Pai quer para todos nós, que sejamos, a exemplo de Jesus, espíritos puros, espíritos aperfeiçoados de conhecimento e moralidade. Portanto, obrigado por este pequeno tempo. Possamos realmente ter aprendido um pouco mais nesta hora, com estes ensinos, com estas informações que Allan Kardec recolheu para nós, realmente do que nos rodeia, da espiritualidade que somos todos nós, e que possamos refletir um pouco sobre os seus estudos e sobre realmente aquilo que a espiritualidade amiga nos vem trazer de conhecimento, para que possamos cada vez mais estarmos informados e tomarmos consciência daquilo que nos rodeia e daquilo que nos deve conduzir ao aprimoramento, no fundo, para um dia podermos chegar mais perto de Deus e de Jesus. Obrigado.